Bom dia, irmão, querido amigo ouvinte que nos acompanha diariamente. Eu sou o Thiago Mendes e estamos dando início a mais um devocional Temor e Tremor. Bom dia também para você que nos acompanha pela primeira vez. Seja bem-vindo. Estamos discutindo sobre Atos dos Apóstolos. Nossa meditação diária está baseada no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje estaremos meditando no capítulo 2, do versículo 14 ao 21. Vem comigo! Meu Senhor e meu Deus, te agradecemos por mais este dia de vida, por essa oportunidade de estarmos aqui, porque Tu és bom e misericordioso. Porque em meio ao caos dessa pandemia, Tu tem nos sustentado e nos fortalecido. Te peço, prepara o nosso coração, o coração de todos os amigos que estão nos acompanhando, para que a mensagem possa ser plantada e dê bons frutos, a começar por mim e a todos os nossos amigos que nos acompanham. Te peço capacitação para toda a equipe do Temor e Tremor, para que a cada dia possamos continuar a obra de expansão do Teu Evangelho. Estamos falando em Atos sobre a expansão da igreja e que nós possamos continuar dando contribuição para essa expansão continuar e que o Evangelho seja pregado a toda criatura. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nossa leitura se encontra em Atos 2, do 14 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Abre aspas. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, nós vimos no devocional anterior, com o irmão Valério, sobre o Pentecostes, sobre a vinda do Espírito Santo. E nós aprendemos que o Pentecostes significa 50º, é o 50º dia após o sábado da Páscoa. É uma festa que acontecia 50 dias após o sábado da Páscoa, da semana da Páscoa. Lá em Números 28 e 26, você vai encontrar a alusão ao Pentecoste. Lá conhecida como Festa das Primícias ou Festa das Colheitas, Festa das Semanas. Essas são as nomenclaturas para esta comemoração. E Cristo ressuscita como sendo as primícias dos que dormem. Ele passou ali 40 dias após sua ressurreição com os seus discípulos, e após a sua subida ao céu, a gente viu isso também nos devocionais anteriores, o Espírito Santo desce. Então Cristo aí simbolizando as primícias dos que dormem, daqueles que ressuscitarão. Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos no último dia. Amém? Então, nós podemos acompanhar no devocional anterior o início de Atos 2, sobre a vinda do Espírito Santo. E agora, a partir do 14, versículo 14, inicia-se a pregação de Pedro. Querido, entendamos, os milagres, eles podem atrair multidões, mas eles não tocam os corações. Os milagres, eles podem abrir portas para o Evangelho, mas eles não são o Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele deve ser pregado todo dia a toda a criatura até os confins da terra. E uma pregação, quando ela é fervorosa, quando pega fogo, corações se quebrantam e as pessoas se convertem. As pessoas
Porque todos nós carecemos da glória de Deus, nós carecemos das misericórdias do Senhor e que elas se renovam a cada manhã. Então, queridos, uma pregação verdadeira, uma pregação pautada pelo Espírito Santo, ela converte e ela pega fogo. Nós podemos ver alguns homens da igreja, alguns dos primeiros cristãos, né, os líderes, falando sobre isso. John Wesley diz assim: ponha fogo no sermão ou ponha o sermão no fogo. Nós podemos ver com Dowden Moody como podemos experimentar um reavivamento na igreja, acendo uma fogueira no púlpito. Quando gravetos secos pegam fogo, até lenha verde começa a arder. E é isso. Lá em Mateus 3,11, o próprio João Batista disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui João Batista falando de Jesus. Então, queridos, o fogo ele é um sinal também do Espírito Santo. É um dos sinais. E as pregações elas devem ser com fogo mesmo, com força, com veemência, pautadas na palavra de Deus. E aqui Pedro ele nos dá um exemplo. Ele já começa a sua pregação. Vamos lá. Expansão da igreja. O Espírito Santo desceu, vai começar a expansão da igreja. A primeira pregação de Pedro já é pautada na palavra, não é? Lá no profeta Joel. E é assim que deve ser a nossa pregação. É assim que devemos buscar orientação a cada dia para tudo que passamos na nossa vida. Qualquer problema que você está passando, procure orientação na Bíblia que você encontrará a solução. E a solução está em Cristo Jesus, em Deus, Criador do céu e da terra, que enviou seu Filho para nos dar a oportunidade da salvação. E aí Pedro, ele se levanta, né? Ele era um líder, ele era uma pessoa que liderava os irmãos, os discípulos, os apóstolos. Depois que Jesus subiu aos céus, Pedro assumiu essa função, né? Ele tomou a frente e ele já inicia, já dá a primeira pregação, já ministra ali o evangelho já naquele primeiro dia lá, no Pentecoste ainda. E aí ele prega uma mensagem bíblica, né? Pedro tem a preocupação de esclarecer o fenômeno que acabara de acontecer, que foi visto no devocional anterior, da vinda do Espírito Santo, né? Que veio como um vento veemente e impetuoso, né? Que atingiu todos que estavam assentados, né? E todos eles foram cheios do Espírito Santo. E viram-se línguas como de fogo, né? Que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Então, Pedro começa a esclarecer essa situação, até porque alguns cogitavam que podiam estar bêbados. Então, Pedro já começa chamando a atenção para isso, né? E já começa a explicar que era impossível que esses homens estivessem bêbados. E aí ele se baseia em quê para isso? Se baseia na Bíblia, lá no livro do profeta Joel. O texto que Pedro narra, a partir do versículo 17 até o 21, você pode encontrar em Joel 2, no 28 ao 32, certo? E aí o apóstolo continua pregando, no qual ele vai falar sobre o evangelho de Cristo, né? Sobre a sua morte, ressurreição, exaltação, bem como do arrependimento e do batismo. Porém, este é um assunto do nosso próximo episódio, no mesmo horário e no mesmo local. Não percam, amanhã tem mais, hein? Contudo, vamos lá continuar a nossa participação. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Ou seja, queridos, aqui nós podemos ver que o Senhor não faz acepção de pessoa. Não faz. Aqui ele coloca filhos e filhas, ou seja, uma distinção de sexo, pode ser homem ou mulher, não importa. Ele coloca jovens e idosos, então não importa a faixa etária, pode ser qualquer faixa etária, pode ser jovem, adulto, idoso, não importa. Ele não tem a distinção social, você pode ser rico ou pobre, né? Servos e servas,
também receberão desse Espírito. Então aqui nós podemos observar que essa mensagem que foi profetizada por Joel há muito tempo atrás se cumpre aqui no dia do Pentecostes. E todas aquelas pessoas que estão ali são atingidas e cheias do Espírito Santo, sem distinção de classe social, de sexo, de cor, de raça, não. Independente disso, o povo de Deus receber aqui o Espírito Santo que ele derramou. Então, a gente pode ver que as maravilhas do Senhor elas vão acontecendo. E aí ele diz assim no versículo 19: mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Ou seja, a gente pode ver que humildemente, John Stott, ele nos deixa uma frase muito intrigante. Antes de eu falar a frase dele, lembrando aqui do devocional de ontem, o Valério falou um pouquinho sobre Babel. Ele citou a Babilônia, né? A Torre de Babel, lá no capítulo 11 de Gênesis. Então a gente pode ver que na Torre de Babel, ao contrário do Pentecostes, nós tivemos lá em Babel, houve dispersão e rebeldia. E já no Pentecoste não, foi um ajuntamento e submissão, exatamente ao contrário. Então os discípulos, os apóstolos estavam ali orando, se submetendo a Deus, e o Pentecoste vem, ou seja, o Espírito Santo vem naquele dia de Pentecoste, e eles ganham força, capacitação, e eles se ajuntam ali, se agrupam e se fortalecem. Na Torre de Babel não, eles acabam sendo dispersados por conta da sua rebeldia. Aí sim, John Stott, ele vai dizer que em Babel a terra orgulhosamente tentou subir ao céu, enquanto no Pentecoste o céu humildemente desce à terra. Portanto, queridos, que nós possamos tomar isso como exemplo e sermos humildes, assim como Deus, assim como Cristo, que deixou seu trono, sua posição divina e se fez carne para habitar entre nós. Ele tomou sobre nós, sobre o seu corpo, na verdade, as nossas transgressões, sobre si ele tomou. A gente vê que isso é profetizado lá em Isaías. Nosso último devocional falava sobre Isaías. Então, o Emanuel, o Messias, ele nos demonstra essa humildade, né? Que nós possamos, queridos, abandonar o orgulho, abandonar o egoísmo e não repitamos o que fizeram os homens lá em Babel. Que nós possamos, cheios do Espírito Santo, humildemente pregar o Evangelho, assim como Pedro, pregar as boas novas e apresentar a salvação por meio de Cristo Jesus a toda a criatura. Queridos, entendam que não existe nenhum outro na qual se pode ser salvo, senão por Cristo. Ele disse que era o caminho, a verdade e a vida e que ninguém iria ao Pai senão por Ele. Ele é o sal da terra e a luz do mundo, é o bom pastor, é Ele a porta. Então, queridos, voltemo-nos para Cristo e que a gente possa pedir capacitação do Espírito Santo para continuar firme na nossa caminhada até que Ele venha. Amém, queridos? E amanhã continuará a pregação de Pedro, certo? Não perca, não deixe de acompanhar o nosso devocional. Que o Senhor os acompanhe ao longo do dia e que o Espírito Santo nos dê capacitação para entender as Escrituras e pôr em prática no dia a dia. Oremos. Meu Senhor e meu Deus, te agradeço por essa oportunidade e por mais esse dia de vida. Que possamos colocar em prática no nosso dia os ensinamentos aqui tratados, que nós possamos buscar leitura da palavra, buscar condicionarmos-nos seguindo a Cristo como nosso alvo, como nosso exemplo, que nós possamos, assim como Pedro, respaldado nas Escrituras, estar pregando a toda a criatura e apresentando o Evangelho de Cristo. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém.
E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. Não esqueça disso. Amanhã, no mesmo horário, no mesmo local. Não deixa de compartilhar, curte lá nossa página no YouTube e que Deus abençoe a todos.